Boa tarde, irmãos. Vamos elevar o pensamento a Deus, buscando a prece para darmos início à reunião da tarde de hoje, na nossa Casa Espírita Seara de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, ó Pai, a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe nossas dívidas, se perdoarmos nossos devedores, e não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todo o mal, hoje e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, o Divino Mestre, de Oswaldo Melo, que é o mentor espiritual da nossa casa, e de todos os espíritos amigos que nos auxiliam em todas as tarefas, nós damos por aberta a parte doutrinária da tarde de hoje. Nós vamos estudar uma lição do livro Fonte Viva, não sei muito bem, a lição de número 80, que tem como título Corações Cevados. Cevastes os vossos corações como num dia de matança. Quem registrou foi Tiago, no capítulo 5, versículo 5. E Emmanuel vem nos dizer: pela prosperidade e aperfeiçoamento do mundo, trabalha o Sol, que é suprema expressão da divindade vital no firmamento terrestre. Colabora o verme na intimidade do solo, preparando o ninho adequado às sementes. Contribui à aragem, permutando o pólen das flores. Esforça-se a água incessantemente, entretendo a vida física e purificando-a. Serve a árvore, florindo, frutificando e regenerando a atmosfera. Coopera o animal, ajudando as realizações humanas, suando e morrendo, para que haja vida normal no domínio da inteligência superior. Indefectível lei de trabalho rege o universo. O movimento e a ordem na constância dos benefícios constituem-lhe as características essenciais. Há, porém, milhões de pessoas que se sentem exoneradas da glória de servir. Para semelhantes criaturas, em cujo cérebro a razão dorme embotada e vazia, trabalho significa degredo e humilhação, inferno e sofrimento. Perseguem as facilidades delituosas com o mesmo instinto de novidade da mosca em busca de detritos. Conseguida a solução de ordem inferior que buscavam, circunscrevem as horas e as possibilidades ao desenfreado apego de si mesmas, imitando o poço de águas estagnadas que se envenena facilmente. No fundo, são corações cevados, de acordo com a feliz expressão do apóstolo. Criam teias densas de ódio, egoísmo, indiferença e vaidade, orgulho e indolência sobre si próprios e gravitam para baixo, descendo pelas pesadas vibrações a que se acolhem, rolam vagarosamente para o seio das vidas inferiores, onde é natural que encontrem a exigência de muitos que se aproveitam deles à maneira do homem comum que se vale dos animais gordos para a matança. O que esta mensagem está nos falando, meus irmãos? Esse versículo que Tiago usa, aliás, Emmanuel usou esse versículo de Tiago, quando ele diz: cevastes os vossos corações como num dia de matança. Lá nas Escrituras, essa fala de Tiago, esse registro, ele está fazendo uma advertência aos ricos, porque ele explica lá nas Escrituras que as pessoas que têm facilidade, os ricos, né?
cevam os seus corações, mas na base do orgulho, do egoísmo, sem muitas vezes, a maioria das vezes, né, sem pensar no irmão menor, naquele que não tem condições, naquele irmão que não apresenta a mesma condição de cevar-se a si mesmo, de se engordar, de se preparar, de usufruir das coisas materiais deste mundo. Então, ele diz que é comum a esses irmãos mais desvalidos endereçar a estes ricos que têm mais facilidade sentimentos inferiores. É isso o que acontece no mundo, né? Na dinâmica de vida que nós estamos ainda neste mundo, planeta de provas e expiações. E aqui Emmanuel, então, ele faz um paralelo entre nós, seres humanos, e a natureza, e as condições da movimentação da natureza. Então, ele diz que o sol trabalha pela prosperidade e aperfeiçoamento do mundo, que é a suprema expressão da divindade vital no firmamento terrestre. O sol, o rei sol, ele trabalha independente de nós. Ele está ali fazendo o seu papel, o astro-sol, né? O sol, fonte de vida, de calor, de energia. O sol está, na sua suprema expressão, ele está providenciando a prosperidade ao mundo material, porque nós não poderíamos viver sem o sol. Aliás, nós sabemos que é do sol que vem a vitamina D, e hoje as pessoas se expõem menos ao sol no dia a dia, por isso que está faltando muita vitamina D nos nossos organismos. Emmanuel continua dizendo, ele traz uma explicação muito interessante do verme. Colabora o verme na intimidade do solo, preparando o ninho adequado às sementes. Quando nós falamos em verme, parece que nos causa, pode, né, nos causar uma repugna. Imagina, falar em vermes. Pois é, o verme está lá no fundo da terra, deixando a terra fértil para as sementes terem as condições adequadas para se desenvolver, brotar, desenvolver. Vejam só que nobre a missão do verme. Aí ele fala na aragem, pois é, o vento, muitas pessoas se queixam do vento, quando o vento é muito forte, quando o vento, às vezes o vento incomoda, sim, às vezes ele incomoda. Mas olha o que diz Emmanuel aqui. A aragem contribui permutando o pólen das flores. Ah, se não fosse o vento para levar as sementes, o pólen, né, das flores, para que as árvores nasçam em todos os lugares. Esforça-se a água incessantemente, entretendo a vida física e purificando-a. A água, essência de vida, quem poderá viver sem a água? E ele diz que a água está ali se esforçando incessantemente para nos dar condições de vida na Terra. Quem vive sem a água, né? Aliás, devemos molhar as plantas e tudo o que cresce na terra, mas a água é também para o nosso corpo físico. Nós precisamos tomar uma certa quantia de água, né, por dia. Aliás, um terapeuta uma vez disse que quando a gente vai tomar água, a gente deve pensar assim: estou regando meus órgãos internos. Se a gente lembrar disso, né, quando for tomar água, a água trabalha incessantemente pela vida, por nós. Fala também da árvore. A árvore serve florindo, frutificando e regenerando a atmosfera. Sim, porque a árvore
Com flores, ela embeleza a natureza. Com frutos, ela nos alimenta. Só com as folhas, ela já vem contribuir para purificar o ambiente. Ela produz o oxigênio. Então, a árvore está ali fazendo o seu papel, desempenhando neste mundo o seu papel, que é nobre também. Aí Emmanuel vem falar do animal. Coopera o animal ajudando as realizações humanas, suando e morrendo para que haja vida normal no domínio da inteligência superior. Sim, porque nós, seres humanos, ainda nos alimentamos do animal, ainda usamos, o animal ainda serve como alimento a nós, seres humanos. Uma vez um ceareiro, um orientador espiritual disse que enquanto houver animais para serem abatidos para alimentar o homem, é lícito que se coma o animal. Mas talvez virá um dia que não será mais preciso. Isso tudo é o caminhar da humanidade, a evolução moral e espiritual que deve acontecer, que está acontecendo, né, no mundo. E aí Emmanuel diz, indefectível lei de trabalho rege o universo. Sim, não dá nem para definir essa lei de trabalho que rege o universo. Ela é perfeita. Não temos nada que querer mudar, não podemos, não tem como mudar nada. Tudo está perfeito na ordem das coisas. A lei de Deus é perfeita. Aí, o movimento e a ordem, na constância dos benefícios, constitui as características essenciais, porque, com certeza, tudo o que vai acontecendo, tudo o que está na natureza, está acontecendo a nosso favor. É para o bem-estar do ser humano. Só que aqui Emmanuel vem dizer que há, porém, milhões de pessoas que se sentem exoneradas da glória de servir. São aquelas pessoas, como disse lá, quis se referir Tiago, quando ele fala que é uma advertência aos que podem mais e aos que não podem. Vão ficar à margem, vão sofrer os reveses e vão descontar naquele que pode mais, que está lá na frente, esbanjando. E aí ele vai também sofrer a energia menos nobre, né, que vem do pensamento inferior destas criaturas que ficam à margem e ainda se acham exoneradas de ter que fazer alguma coisa. Emmanuel diz isso. Mas não, porque aí ficam usando sentimentos ruins e isso acaba atrapalhando, porque vão sendo prejudicadas e vão prejudicar também aquelas pessoas que estão fazendo alguma coisa, mas que muitas vezes não olham para o seu semelhante e aí sofre o revés da energia negativa que recebem, né? Que recebem. Aí ele diz que fica imitando o poço de águas estagnadas, que se envenena facilmente. Sim, porque com o nosso pensamento negativo, malévolo, penoso, de raiva, de sentimentos inferiores, né? Aqui ele fala de sentimentos inferiores mesmo. Isso vai enfeiando o relacionamento humano, vai atrasando a evolução moral e espiritual de nós, criaturas, caminhando nesse mundo terreno. E aí ele diz que, no fundo, são corações cevados de acordo com a feliz expressão do apóstolo, que criam teias densas de ódio e egoísmo. Claro, porque se não tiver pensamento bom, dar lugar, vazão aos sentimentos ruins, mais penosos. E isso é uma pena, porque ele diz aqui, ó, que vão descendo, descendo pelas pesadas vibrações. Claro, isso não ajuda ninguém. A negatividade, o pensamento negativo, o pensar mal do nosso semelhante, não ajuda ninguém, só atrapalha as relações humanas, a convivência humana.
essa dinâmica da vida que poderia ser tão prazerosa para todos nós, se soubermos viver de acordo com o que Jesus deixou dito, com a orientação que ele nos deixou. Temos ali a base do conhecimento, todos nós temos. É perdoar o nosso irmão que nos ofende, que nos agride, é relevar aquele que nos injuria, é orar pelos que nos perseguem e caluniam. Assim estaremos fazendo uma atmosfera de luz ao nosso redor. Mas se não agirmos assim, estaremos patinando nas águas estagnadas do caminho. Então, a exigência de muitos é que sejam respeitados, mas para ser respeitado, eu preciso respeitar. Alguém tem que ter a atitude primeiro de respeitar o irmão de caminhada, de vibrar pela saúde do irmão, pela harmonia, pela alegria do outro. É vibrar com a alegria do outro. E fazendo assim, com certeza, nós estaremos fazendo o bem para nós mesmos. Cada um que fizer o bem ao seu semelhante está fazendo esse bem a si mesmo. E essa é uma lei perfeita. Essa é a perfeição da lei, indefectível, não tem como mexer nessa lei. Ela é perfeita. Só nós precisamos nos colocar, né, no nosso devido lugar, dando o melhor de nós, sempre dando o melhor de nós, que é o que nós devemos fazer com o tanto que já compreendemos da lei. E nesse tempo de pandemia, com certeza, tivemos oportunidade de aprender muitas coisas e de fazer o bem, de perdoar, de relevar, foi o básico, né? É o essencial. Que tenhamos sempre bom ânimo para fazer sempre o melhor que pudermos, para nós, para o outro, para a vida, porque o demais receberemos em troca. Que Jesus nos ampare, que assim seja. A paz de Deus e o amor de Jesus envolva todos nós. Como toda quinta-feira à tarde, após a exposição evangélica, a exposição doutrinária, sempre sob a ótica da doutrina espírita, nós damos continuidade com o estudo do livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação. Nós estamos na parte número 5, né? Aliás, na parte 2, né? A segunda parte do livro. O livro é composto de 4 partes. Então, esta é a segunda parte, no capítulo 4, que vai nos falar sobre nós vamos dar início na pergunta 218 do livro, que vai nos falar sobre ideias inatas. Bem, nós já sabemos que toda ideia inata, ela nos pertence, né? Nós já nascemos com essa ideia, ela é nossa. E o Espiritismo, na doutrina espírita, dos Espíritos, nos diz que é aquilo que nos é original, que é da nossa... trazemos na nossa alma, né? Sem sofrer influência externa, sem ser criada pela nossa imaginação. Nós podemos até dar um exemplo de ideia inata, que muitas vezes nos é apresentado uma pessoa e nós vamos cumprimentá-la e ela nós, e nós olhamos e dizemos assim, tenho a impressão que eu te conheço, não sei de onde. É a primeira vez que estamos nos vendo nessa encarnação. E a pessoa diz a mesma coisa. Pois é, tenho a impressão que eu te conheço. É uma ideia
inata. Ela está em nós, ela está no nosso arquivo. Aí é um encontro de alma. E muitas vezes vamos num lugar, vamos fazer um passeio, e em determinado momento entramos em uma rua e olhamos aquelas casas e poxa, eu tenho a impressão que eu já estive aqui. Eu conheço essa rua, eu conheço essas casas, eu não sei dizer da onde. Isso aí é uma ideia inata, ela está gravada no nosso arquivo de existências anteriores. Então, é o que nós vamos falar agora sobre as ideias inatas. Então, vamos à pergunta de número 218. Kardec perguntou aos imortais o seguinte: encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Ele que perguntou se nós, temos uma ideia, uma percepção de alguma coisa, de algum conhecimento, daquilo que nós já passamos em vidas anteriores, em outras encarnações? E os espíritos respondem: guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chama de ideias inatas. Então, nós temos isso gravado na nossa existência, no nosso arquivo existencial. Aqui nós estamos falando, no capítulo 4, ainda da pluralidade das existências, das múltiplas encarnações que nós já tivemos. Então, nós guardamos, sim, uma tênue lembrança que nós chamamos de ideias inatas, como eu falei anteriormente. Mas Kardec sempre muito tenaz. Ele fazia uma pergunta, muitas vezes ele não ficava muito satisfeito com a resposta, então ele fazia uma subpergunta. E sobre a questão 218, Kardec faz duas subperguntas, a A e a B. Então vamos à subpergunta A. Não é, então, quimérica a teoria das ideias inatas? Interessante que ele pergunta assim, se não é imaginária, se não é quimérica, né? Se não é imaginária, se não é uma ilusão, essa teoria, né, que nos apresenta das ideias inatas. Será que nós não estamos imaginando? Será que nós não estamos tendo uma ilusão? Aí os espíritos respondem categoricamente: não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Tudo que nós adquirimos em vidas anteriores, sejam coisas boas, sejam coisas ruins, eles estão gravados em nós. É lógico que aquilo que nós aprendemos em termos de evolução moral, de conhecimento, de cultura, está bem presinho lá em nós. E aquilo que é ruim, nós vamos eliminando a cada existência. Então, continuam os espíritos explicando o seguinte: liberto da matéria, quer dizer, desvinculado do corpo físico, o espírito sempre os tem presente. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente.
Então, é como eu falei anteriormente, quando nós chegamos em encontro de uma pessoa, que nós temos a impressão de conhecê-la, que é questão de alma, né, de espírito para espírito. Nós realmente a conhecemos, mas de outras vidas, né? Nós temos algumas tendências para a arte, por exemplo, para o canto, né, nos envolve, para a pintura, para a escrita, temos várias tendências, né? Para a ciência, várias mesmo. Então, isso está em nós, pertence a nós, né? Nós conservamos e isso nos ajuda no nosso progresso. Essa ideia inata que nós temos nos ajuda no progresso atual, nesse período que estamos vivendo. Porque, diz eles, se não fosse assim, nós teríamos que recomeçar constantemente. Então, nascer, aprender a falar, aprender tudo de novo, desencarnar, voltar, aprender tudo de novo. Não, nós estamos no progresso moral, seja o progresso intelectual. Este é o objetivo nosso na Terra, o progresso, progredir em todos os sentidos, evolução. Nós temos que evoluir, e esse aí é um passo. Se não fosse assim, nós teríamos que recomeçar sempre. E qual seria a nossa evolução? Aí prossegue os espíritos. Em cada nova existência, o ponto de partida. Então, a cada reencarnação é um ponto de partida, é um recomeço. Então, reiniciamos, né? E à medida que vamos crescendo, nós vamos sentindo essa ideia inata e vamos tomando nesse ponto a evolução daquilo que nós já aprendemos em outras encarnações e viemos agora para evoluir, isto é, progredir naquele sentido. E aí prossegue os espíritos. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o em que na existência precedente ele ficou. Então, nós nascemos, chega um determinado momento que nós vamos descobrir, ao fazer um estudo de uma matemática, né? Um estudo científico, o que seja, que nós entendemos aquilo. Então, se torna, partimos do momento em que desencarnamos e dali nós compreendemos melhor e damos um passo adiante na questão da evolução, do conhecimento, daquilo a que nós nos propomos. Então, vamos então à subpergunta B que Kardec fez aos espíritos. Ele perguntou o seguinte: grande conexão deve, então, haver entre duas existências consecutivas? Se há uma ligação bem forte entre as duas existências, a anterior e a essa, né? Consecutivas. Aí os espíritos respondem: nem sempre tão grande quanto talvez o supunhas, dado que bem diferentes são, muitas vezes, as posições dos espíritos nas duas, e que, no intervalo de uma e de outra, pode ele ter progredido. Então, aqui quando ele fala que não é tão grande
né? Nem sempre é tão grande a ideia que nós fizemos dessa ligação que nós temos com a nossa vida passada, né? Nossa existência, a nossa última reencarnação, não é tão grande. Por quê? Porque existe, aqui ele mostra duas formas. A primeira, ele nos diz que as posições do espírito, nas duas, né? Ele quer dizer que nós podemos vir de forma diferente. Numa outra encarnação, nós fomos extremamente pobres. Nessa encarnação, nós viemos extremamente ricos. São responsabilidades e crescimentos diferentes. E nesse intervalo de uma encarnação para outra, né, nós podemos ter progredido muito. O que acontece? Por que isso? Porque não é porque nós desencarnamos que vamos para a espiritualidade que vamos ficar de braços cruzados. Tudo continua. Nós continuamos estudando, nós continuamos o nosso aprendizado em relação a muitas coisas. Então, quando nós retornarmos, muitas vezes nós temos uma ideia muito vaga da outra encarnação, né? Uma ideia inata, muito vaga mesmo. Por quê? Porque nós já progredimos mais, aprendemos mais, evoluímos mais na espiritualidade. Então, quando aqui nós chegamos, essa ligação, essa conexão com a vida, com a nossa existência anterior, pode não ser muito grande, porque houve uma evolução da nossa parte, nesse intervalo daquela encarnação a essa reencarnação atual. E acho que Kardec ficou satisfeito, porque nós vamos... Aqui eles enumeram a pergunta 216, né? Para dar uma explicação maior. Na pergunta 216, que fala também das novas existências, se vai conservar o espírito, os traços, caráter moral de suas existências anteriores, que foi estudado já na semana anterior. Então, agora nós vamos à pergunta 219. Perguntou Kardec: qual a origem das faculdades extraordinárias que, em estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, ou das línguas, ou do cálculo, etc. Né? Qual a origem desse conhecimento, dessa faculdade que um ser humano chega aqui na Terra e ele já traz dentro dele, né, esse estudo prévio, né, esse conhecimento prévio de determinadas coisas, de determinadas... por exemplo, tem criança que simplesmente nasce, está falando português e de repente começa a falar até um outro idioma. Outras crianças que nós sabemos, vê um instrumento, um piano, senta e começa a dedilhar. Então ele pergunta assim, sem estudo prévio, a criança não estudou línguas, a criança não estudou música, a criança não estudou o desenho, a pintura, a arte, mas ela já está fazendo, né? Então, é um conhecimento de cálculo, que aqui traz um conhecimento de línguas, conhecimento do canto, um conhecimento científico. Aí os espíritos respondem: lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. Não sabe que já sabe, simplesmente vai saber no momento em que tocar o instrumento, né? Ele sente ali que aquilo lhe é familiar. E ele
dá início, então. Isso aí, lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. De onde queres que venha tais conhecimento? Perguntou. Aí os espíritos jogaram para o Kardec. De onde é que ele quer que venham esses conhecimentos? Como pode uma criança ali de 6 ou 8 anos estar dedilhando, estar tocando piano, sem nunca ter tido um piano em casa? Como uma criança começa a falar outros idiomas? Como uma criança tem facilidade para fazer determinados cálculos? Então, de onde que queres que venha tais conhecimento? O corpo muda, ele acaba. O espírito, porém, não muda nunca, embora troque de roupagem. Nós vestimos outra roupa carnal, outra, mas nossa alma continua sempre sendo a mesma. O conhecimento que ela adquiriu continua sendo sempre evolutivo. Então, nós vamos agora à pergunta 220 que Kardec fez aos espíritos. Pode o espírito, perguntou ele, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Ele perguntou, né, se quando nós nos desvinculamos, né, nosso corpo desencarna, né, e o espírito pode realmente perder alguma das coisas dos conhecimentos que ele adquiriu naquela existência, por exemplo, o gosto sobre a música, o gosto sobre a ciência, o gosto sobre as artes. Aí os espíritos respondem: sim, desde que conspurgou a sua inteligência, desde que ele manchou, desde que ele maculou aquela existência. Sim, desde que maculou, conspurgou a sua inteligência, porque o nosso espírito é a nossa inteligência. Ou a utilizou mal o seu conhecimento. Depois de uma faculdade qualquer, pode permanecer adormecida. Então, não é só ele usou mal, ele maculou tudo aquilo que ele teve de conhecimento, usou mal, mas aquilo vai ficar adormecido no seu arquivo perispiritual. Ele não vai acabar. É um conhecimento que ele teve, mas ele vai ficar adormecido durante uma existência, por querer o espírito exercitar outra. Aí, então, ele mostra duas coisas. A primeira, que é um mau exercício do conhecimento intelectual. Exerceu mal, conspurgou. E a segunda, que fica adormecida para que ele possa exercer a sua faculdade, isto é, o conhecimento, em outra área, em outra atividade. Por querer o espírito exercitar outra atividade. Se foi um pianista numa, agora ele vai querer ser um serralheiro. Se ele for um escritor, no outro, ele vai querer ser um caminhoneiro. São experiências necessárias ao ser humano, sem nenhuma relação tem com essa ou aquela. Esta, então, fica em estado latente para reaparecer mais tarde. Então, meus irmãos, tudo em nós, nada é perdido. Nada é perdido, tudo é questão de evolução, mas há esta necessidade. Então, quando nós usamos muito mal, então nós conspurgamos,
Nós maculamos, mas não a perdemos. Não a perdemos. Nós temos, assim, conhecimento até de muitos cientistas que, por ganância, eles descobrem determinados medicamentos, mas eles muito querem ganhar, né? E acabam até maculando a sua existência. E nós temos, assim, que usou mal desse conhecimento científico. Mas nós temos alguém que a gente pode citar com base segura, que foi Albert Sabin, um médico polonês, né, que descobriu a vacina da poliomielite. Ele renunciou todos os seus direitos. Ele não quis patentear o que ele descobriu, porque ele queria que todas as crianças do mundo inteiro tivessem acesso à vacina da polio. Então, ele é um exemplo de alguém que fez algo muito bom para a humanidade, mas não nem por um momento pensou no seu bolso, em enriquecer. Ele queria, tanto que ele nunca registrou, nunca patenteou. Ele queria que todos toda criança pudessem tomar a vacina e se livrar dessa doença tão triste que realmente é. Bem, meus irmãos, vamos então à última pergunta do nosso período da tarde de hoje, que é a pergunta 221. Perguntou Kardec aos espíritos: dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo quando selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da sua vida futura? Ele perguntou se se deve, né, atribuir ao fato de uma lembrança, que entra a ideia inata, né, fazendo uma retrospectiva de outras reencarnações, né, desse sentimento que o ser humano tem, de que existe algo superior, que existe um Deus, que esse Deus nos criou, que criou todo esse imenso universo, né? Esse sentimento que vem a ter o ser humano em relação à vida futura. E os espíritos respondem: é uma lembrança, uma ideia, né, inata, que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho, amiudadamente, abafa esse sentimento. Então, é assim: eu sou bom, eu sei de tudo, né? Eu já nasci pronto, né? É aquele orgulho de querer saber, de dizer que eu sei, que eu posso, que eu consigo, que eu sou tudo, né? Esse é o orgulhoso. Agora, aquele humilde vai ter sempre a ideia, mesmo sem ter acesso à cultura, mesmo vivendo lá no meio do mato, junto com os índios, né? Ele vai ter sempre dentro dele, do seu coração, a ideia que existe Deus, que alguém criou esse mundo, que aquela árvore existe porque alguém criou, que as estrelas brilham porque alguém criou, que o sol resplandece porque alguém criou. Só o orgulhoso não admite isso. E o Kardec faz também uma subpergunta aqui. Ele pergunta o seguinte, na subpergunta A: serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observam em todos os povos?
Se nós formos olhar, né, muito antes de Cristo, já se tinha uma ideia de que existia uma outra vida. A história nos conta. Esta doutrina, responde os espíritos, é tão antiga quanto o mundo. Então, o espírito, a crença na vida após a morte é muito antiga. Tal motivo, porque em toda parte a encontramos, o que constitui prova de que é verdadeira. Conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem instintivamente consciência do mundo invisível. Mas os preconceitos, vezes falseiam essa ideia e a ignorância lhe mistura a superstição. Então, isso aqui é uma coisa muito real. Nós temos, por exemplo, o budismo, o hinduísmo, são religiões bem antigas, né? E eles têm umas ideias bastante estranhas a respeito. Eles têm ideia que existem outras vidas, mas têm umas ideias bastante estranhas. Por isso, o Espiritismo vem nos esclarecer de onde nós vivemos, por que aqui estamos e para onde vamos. Isso de acordo com a nossa evolução moral acima de tudo. E intelectual faz grande parte. Só nós nos evoluímos em termos de conhecimento através das aquisições intelectuais. Bem, meus irmãos, a nossa hora se faz e nesse momento, então, nós vamos procurar relaxar o nosso corpo físico, a nossa mente, para recebermos o passe. Esse momento, meus irmãos, é inteiramente nosso. Momento de recebermos o passe. E para que isso aconteça, a contento, que venhamos ao encontro realmente das nossas necessidades, é muito importante nós continuarmos serenos e tranquilos, sempre com o nosso pensamento voltado para Jesus. Nesse momento, os nossos irmãos, os médios, trabalhadores voluntários da nossa casa de oração, que é o Centro Espírita Seara de Jesus, já se encontram em seus lares, em prece, a nos favorecer, juntamente com a espiritualidade amiga. Espíritos bondosos e amigos, que estão ao nosso lado, nos auxiliando. Continuemos mentalizando Jesus, divino e amado Mestre. Nós vos rogamos, olhai as nossas necessidades. Desça sobre nós as energias benditas de que tanto necessitamos. Senhor, reorganize nossas células biológicas. Serena, Senhor, os nossos espíritos aflitos. Restaura as nossas energias físicas e espirituais. Abra nossa mente para a compreensão maior dos teus ensinamentos, ó Mestre. Que essas energias oriundas da espiritualidade amiga nos perpasse inteiramente, sem congestão em parte alguma. Vamos, nesse momento, procurar sentir
o abraço fluídico de Jesus. Que assim seja. E agora, meus irmãos, vamos nos unir em pensamento através da prece que Jesus nos ensinou para em seguida darmos encerramento às nossas atividades da tarde de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra e também nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, ó Pai. Perdoe, Senhor, as nossas ofensas, e nós, teus filhos, temos o dever de perdoar a todos que nos têm ofendido. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações. Livra-nos, Pai, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória por toda a eternidade. E agradecidos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, aos nossos mentores, anjos guardiães, a Oswaldo Melo, mentor espiritual da nossa casa espírita, e toda a espiritualidade amiga que se fizeram presente, nós damos por encerrado as nossas atividades da tarde de hoje, desejando a todos uma boa tarde e sempre, meus irmãos, sempre com Jesus em nossos corações. Que assim seja.